Vamos junto. Ore comigo. Ore comigo. Senhor, o Senhor é bom em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor é bom. Rendemos-te honras, glórias, majestade e louvor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos auxiliado, nos guardado. Em nome de Jesus, nos dirija agora, conforme vamos meditando nas instruções das Sagradas Escrituras. Pedimos por salvação, pedimos por cura, libertação. Clamamos, Senhor, por fortalecimento a pessoas que estão precisando receber da parte do Senhor essa dose de coragem para avançar naquilo que o Senhor tem dado a elas, como missão, como propósito. Eu oro para que seja assim, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Josué capítulo 1, a partir do verso 1. Acompanhe a leitura, por gentileza. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Ponto final. Forte. Já começa por aí. A notícia para o Josué não é boa. Ela começa bombástica. Meu servo Moisés está morto. Tipo, rapaz, tem muita coisa para fazer. Mas e a promessa? E a conquista? E a terra prometida? E essa multidão que o Moisés liderava? Bom, pera lá, que ele vai continuar a mensagem. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Segunda vez, hein? Estão vendo? Estão anotando aí? Segunda vez. Ser forte e corajoso, ser forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei aí que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Eu vou repetir essa parte. Só então. Percebem? Só então seus caminhos prosperarão. E você será bem sucedido. Não foi eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Terceira vez, hein? Não se apavore, nem desanime. E aqui, meu irmão, isso já me causa uma interrogação desse tamanho. Não se apavore. Pera lá. Por que não é para apavorar? O que vai ter pela frente? Não é assim? A gente é assim. Não, pera lá. Lembra quando... Quem já foi em parque de diversão? Beto Carreiro, Hopi Hari. Eu sou da época do Play Center. Isso aí, deixa quieto. Já foi? Já foram? Aí quando é um brinquedo um pouco mais radical, a hora que você senta no carrinho, aí você... vai clac, clac. Aí isso aqui ele falou, outro clac, clac. Aí outra pessoa, prende o pé também. Quanto mais coisa põe para prender, mais o coração vai acelerando. Falou, se tem que prender tanto, é porque o negócio é perigoso. Sim ou não? Aí Deus chega para o Josué e fala assim, não é para ficar apavorado. Falou, mas... Não, pera lá, senhor. O que está pegando? O que vai rolar? Eu amo essa prédica do Senhor para Josué.
Sabe, ainda mais nessa geração de todo mundo. Mas vai doer. Mas vai, não tem, vai doer. Vai! Crescer dói. Prosperar tem a ver, irmão, com trabalho, tem a ver com superar limites, tem a ver com você fazer aquilo que não está afim de fazer, mas precisa fazer. Vai doer sim. É que eu não sei se eu caso, se eu vai casar, mas vai dar tudo certo. Vai depender se você fielmente cumprir tudo aquilo que eu te ordenei. Se você fizer o que é certo, vai dar certo. Deus já cantou a bola para o Caim. Para o Caim ele já cantou a bola. O que está rolando aí? Deus, rapaz, vai para Gênesis. Deus chega e fala assim: o que está rolando? Deus tinha aceitado a oferta do Abel, mas rejeitou a oferta do Caim. E Deus chega para o Caim e fala assim: por que você está com essa carinha toda borocochô? Essa carinha aí de comer e não gostou. Aí Deus dá um recadinho: se você não tivesse feito do jeito certo, eu não tinha aceitado. Ou seja, você sabia o que era para fazer. Quer inventar moda? É porque Deus, né? O importante é ter Deus. Todo caminho leva a Deus. Não vem com essas conversas furadas, irmão. Não tem esse negócio de todo caminho leva a Deus. Só existe um caminho. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então não adianta fazer cara feia. Não adianta ficar emburradinho. Se fizer o que é certo, vai dar certo. Então, meu casamento vai dar certo? Depende de quem? De você. Não depende do governo, não depende do papai e da mamãe, do sogro, da sogra, do bispo, do pastor. Não depende de ninguém mais a não ser de você mesmo. Por quê? Porque o princípio já foi liberado, a ideia não é humana, não é nossa, é divina. Ele constituiu família, ele falou: deixa pai e mãe, unir-se ao seu marido, a sua esposa, serão uma só carne. Eu vou... E se fizer do jeito certo, eu estou contigo, vai dar certo. Só depende de você. O que está faltando? Coragem. Jesus também falou assim: ó, neste mundo vocês terão aflições. Mas o discurso que a turma gosta de ouvir, a mensagem, basta eu falar qualquer coisinha diferente, basta eu ir para a internet e colocar qualquer, sabe, um comentário mais contundente. Vocês têm que falar do amor de Deus. Vocês têm que e eu só aqui, fala aqui com a minha mão. Vocês estão de brincadeira. Só tem uma forma de ser bem-sucedido, e a direção está dada. Não se desvie do que eu estou te passando. Eu passei primeiro para o teu líder, que já foi, bateu com as botas, já trouxe ele. Essa é uma outra mensagem para um outro pôr do sol. Sabe que sei, eu lembro que você deu para ele. Então, não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, nem para dentro, só cumpre fielmente. Simples. E o quê? E eu vou estar contigo. Ah, meu irmão, você e o papai é a maioria, acabou. A gente podia até orar e já encerrar. Já, boy, irmão, falar mais o quê? Já mandei, pensa num resumo bem feito. Não ficou bom? Poxa vida. Tem hora você fala assim: rapaz, para que falar mais? Se só ouviu o que eu acabei, já tá bom. Já que o outro culto é só às 20, então vamos desenrolar o manto um pouco mais. Mas vamos terminar o texto, eu nem terminei. Onde eu parei? 9. Não foi eu que te ordenei,
Seja forte e corajoso, não se apavore, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Os preparativos para a conquista estará com você por onde você andar. Perdão, eu pulei aqui. Os preparativos para a conquista da terra. Isso. Verso 10. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as previsões. Daqui 3 dias, vocês atravessarão o Jordão neste ponto. Deus dá o lugar, neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, te dá. Faço o destaque para, mais uma vez, ser forte e... Tá. Veja só, Efésios capítulo 2, verso 10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Eu gosto de uma frase de William Shakespeare: os covardes morrem várias vezes antes da sua morte, mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. Eu vim hoje só para te dizer que Deus tem um propósito para a tua vida. Você não é um acidente, você não é uma anomalia da natureza, você não aconteceu simplesmente por conta do acaso. Não interessa quais foram as circunstâncias do seu nascimento, não foi por acaso. Ponto final. Deus tem um propósito para você. A gente acabou de ler isso em Efésios 2:10. Não há nada mais emocionante na vida do que ser usado por Deus, do que entender que há uma razão, um propósito. Uma das coisas que eu mais procuro ensinar cada um de vocês é que a pessoa usada por Deus, é que nós temos essa tendência, sabe, por conta de alguns sincretismos religiosos errados, de achar que Deus só usa o pastor, só usa o bispo, o evangelista, o missionário. Quando você entrega a tua vida a Jesus, você é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Se tem lugar por aí que fala, vem para a igreja para ser liberto, aqui você aprende, vá a Jesus e seja liberto. É Jesus quem te liberta. Se tem lugar que fala que para você continuar vivendo a liberdade, você tem que estar na igreja, preso à igreja, as portas estão todas destrancadas, só estão fechadas por conta do ar-condicionado. Entra e sai a hora que quiser. Eu pastoreio pessoas livres. Aqui não tem pressãozinha psicológica para segurar você, para torcer o teu braço. Não, aqui não. Aqui, eu estou aqui para ser instrumento nas mãos do Senhor e ensinar você a viver a plenitude do que Deus te chamou para viver. O Espírito Santo habita em você. O mesmo poder que é derramado sobre a minha vida é derramado sobre a vida daquele que crê em Jesus. Esse poder não se compra, esse poder não se merece, esse poder se recebe pela graça. Quando alguém perto de você, no seu trabalho, na sua família, está passando, seja uma enfermidade, a instrução que você tem não é pega essa pessoa e traz para a igreja, para o bispo orar. A instrução é estenda a tua mão e declare a cura em nome de Jesus. Temos experimentado em nossas células curas tão extraordinárias, porque esse poder é liberado sobre o corpo de Cristo. Diga amém a isso. Então eu vou falar mais uma vez. Você foi chamado por Deus para viver algo lindo e extraordinário. É como aquele jovem que falou assim, é como aquele versículo, né, pastor? Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Aí eu olhei para ele e falei assim, acima das nuvens, né? Falei, não, nada a ver. Para viver o extraordinário, de fato você precisa de algo bem específico. E não é ideia minha. Para viver o extraordinário, a coragem é importante, porque muitas vezes você vai ter que dar um passo de fé, sem enxergar.
Confiando em quê? No que você acha? No que você sente? Naquilo que você sabe. Pastor, eu não estou entendendo. Agora eu estou confuso. Primeiro, o senhor está falando que às vezes tem que pisar em algo que não vê. E agora você tem que pisar naquilo que sabe. Porque a fé não é o que você vê. A fé é a convicção de coisas que você não vê. Mas como é que você explica isso? Eu também não sei. Só sei que aqui dentro tem uma certeza tão absoluta que quando ele olhar para você e falar, pode vir, vem andando sobre as águas, você pode até depois de uns 2, 3 passos afundar, mas vai dar uns 2, 3 passos. Vocês podem falar o que quiser do Pedro, mas que ele andou, andou. Se foram 2 ou 3 passinhos, não interessa, mas andou. E os outros que não deram nenhum, nem do barco saíram? Qual que foi a palavra de Jesus quando estende a mão e tira ele da água? Duvidou por quê? Tipo assim, estava indo tão bem, cara. Poxa, sabe qual foi o teu problema? Você tirou os seus olhos de mim e colocou no vento. Sabe por que o teu casamento está começando a querer afundar? Isso, estava indo tão bem. Por que olhou? Por que olhou do lado? Por que olhou para as circunstâncias? Por que olhou para os problemas? Olha para mim. A Bíblia nos diz em Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, corramos para o alvo, que é Cristo. Estamos juntos? Amém. Coragem é a habilidade de confrontar o medo, a dor, o perigo, a incerteza ou até a intimidação. Aristóteles também escreveu que a coragem é a primeira qualidade, é a primeira das qualidades humanas, ele escreveu, porque garante todas as outras. Eu achei interessante isso aqui. Eu olho para Josué e ele tinha muitos motivos para simplesmente não fazer o que fez, de não dar continuidade ao que deu, porque ele está em primeiro lugar sucedendo um cara do gabarito do Moisés, ou seja, a régua era alta. Substituir alguém que estava meio fraco é uma coisa, substituir alguém como Moisés é de tremer na base. Por isso que o próprio Deus vem dar a prédica. Só faz a coisa certa, não se desvia não, eu vou estar contigo. E aí, ó, ênfase, forte e corajoso, forte e corajoso. Ser forte e muito corajoso. Pavora não. Vai dar um medinho de vez em quando, mas eu vou estar do seu lado. Eu vejo que quando ele olha também para o tamanho do desafio, meu irmão, é de balançar as pernas. O texto diz, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o Jordão. Já que, meu irmão, conquistar a terra prometida já não era bolinho, que não era lá. Olha, eu vim com a escritura, só vim aqui para você passar, registra para mim, Deus me deu. Não, irmão, tinha 7 nações inimigas. Nações. Mas antes de chegar nas nações, antes de chegar a Canaã, que era uma das cidades, tinha um Jordão, irmão. O mar abriu para Moisés, mas tinha pelo menos um cajado que Deus falou para ele, bate. Cadê o cajado do Moisés? Você entendeu? O que Deus está mandando você fazer que você está cheio de medinho? Está parado por quê? Hã? Está com medo do quê? De hater? Está com medo do quê? De cancelamento na internet? Não está se posicionando por quê? Quando eu falo posicionamento, estou falando de coisa clara, irmão. Deus não está chamando simpatizante, Deus está chamando discípulos. Você não tem que ser discípulo do amor e cuidado, você não tem que ser discípulo do bispo, você tem que ser discípulo de Jesus. Para isso tem que ter um posicionamento. Medo? A turma hoje tem medo. Medo de cancelamento. Estamos numa insegurança jurídica tremenda. Tremenda. Deputado que tem garantia de fala sendo preso
sendo caçado porque falou. Parlamentar vem de falar. E você é proibido de falar o que pensa. Nós já temos isso na Constituição. Direito à livre expressão, eu estou louco. E o deputado mais. O deputado ele tem... Mas tem gente presa. Recebeu o indulto, voltou a ser preso. Gente sendo caçada. Então nós vivemos uma insegurança e tudo isso para poder gerar o que na gente? Medo. Medo! Medo! Medo de falar o que pensa, medo de se posicionar, medo de levar prejuízo, medo de ser preso. O que é mais fácil para mim? Falar só o que você quer ou me posicionar na palavra e trazer instrução que de fato vai te transformar? Poxa, pensa um pouco. O Lula não está doido agora, irmão, para poder ganhar os evangélicos? Está falando abertamente. Tem que ganhar os evangélicos. Irmão, eu podia ir nos conchar e falar assim, ó, chega aí, tem um igrejão lá no interior, um reduto meio, ali só tem pessoal, muita gente de direita, conservadora. Vem cá, qual o discurso que vocês querem? Vamos alinhar aqui. Aí de domingo, eu só venho falar, irmão. Só vou trazer agora. O que é mais fácil para mim? Então, para quem é inteligente, já começa a entender com quem eu estou comprometido. Eu não estou comprometido com nenhum partido político. Eu não estou comprometido com nenhum candidato. O meu comprometimento é com a palavra de Deus. Simples assim. Ponto. Estou comprometido com a minha consciência diante da palavra de Deus. Eu não posso sequer me comprometer com uma denominação que não se posiciona diante daquilo que eu tenho consciência da palavra. Nem isso. É a palavra e ponto final. Agora, é fácil? Lógico que não. Mas não foi Deus que disse para o Josué, ó, não se apavore. Você já ficou meio apavorado? Já, ué. Já. Só Deus sabe, irmão. Tem dia que eu saio do púlpito, vou para a sala, por que eu fui abrir minha boca? Por que eu fui falar? Não era só falar assim, ó, entrega a tua vida a Jesus e vai para o céu, que era muito mais fácil. Aí eu fico a semana inteira ainda. Senhor, por que eu fui falar aquilo? Para que ficar mexendo com o vespeiro? O povo, todo mundo filmando, transmitindo. Irmão, sou corajoso, mas não sou doido. Sou corajoso, mas essa coragem não é minha. Essa coragem é emprestada. E este é o cerne da questão. Porque eu não sou melhor que você. Se o Senhor me trouxe para esse lugar de avanço por uma coragem que vem dEle, hoje é o dia de você sair da sua inércia e correr na direção do propósito que Deus tem para você. Porque a coragem dEle vem sobre a tua vida. Veio sobre a minha, virá sobre a sua. Eu tenho 5 princípios que eu enxergo no texto principal que a gente leu. Quem quer ouvir? Que bom. De qualquer jeito eu ia falar mesmo, mas quando você quer já fica bem mais fácil. Então, em primeiro lugar, deixar de lado a dúvida. Verso 9, não fui eu que te ordenei. Deus já chega numa palavra, não fui eu que te ordenei. Ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deixa a dúvida de lado. Agora, presta bem atenção. Por favor, preste bem atenção no que eu vou te falar agora. O problema é quando tem gente que não tem sabedoria nem discernimento. Aí ele come maionese estragada na janta, tem pesadelo de madrugada e acorda dizendo, Deus me revelou. Irmão, foi a maionese, não foi o Espírito Santo. Então,
A grande questão é que diante de uma palavra dessa, sempre tem os que só estava querendo um dispositivo para poder fazer o que é errado. Entendeu? Então, eu procurei investir tempo no início para falar sobre, não fui eu que te ordenei, não se desvie, cumpra fielmente tudo que eu dei para o meu servo Moisés. Eu investi tempo para você ter essa convicção. Por favor, eu não sei o que se passa na sua cabeça, mas você tem que ter, antes de mais nada, antes da coragem de avançar, você tem que ter uma convicção: é Deus quem te deu esse comando. Mas como é que eu vou saber? Acabei de falar, você tem a palavra. Deus nunca vai te falar nada que quebre os princípios que Ele ensinou na palavra. Aí outra pergunta é: você lê a Bíblia pelo menos? Ou só ouve sermão de domingo à noite? Se você só ouve sermão de domingo à noite, desculpa, como é que você vai discernir a voz de Deus? A Bíblia não é bolo para você comer em festa de aniversário de vez em quando. É pão, é alimento diário. Se você não conhece a palavra, irmão, lembra aquele lance que eu te falei domingo passado? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então qualquer frase bonita é Deus. Então agora eu te falo sobre coragem. Eu estava na dúvida, agora eu vou para cima mesmo. E pede o divórcio na segunda-feira. É a coragem que eu precisava. Você acredita, meu irmão, que isso já aconteceu? No meu ministério. Eu recebo numa segunda-feira, falou: bispo, Deus falou comigo, Deus te usou. Eu falei: amém. Manda até os emojizinhos de chorinho, glória a Jesus. Eu falei assim: olha, eu precisava dessa confirmação, estava orando por isso. Deus falou comigo, eu vou me divorciar mesmo, eu não aguento mais. Eu falei: Jesus de Nazaré, o que eu estou fazendo na minha vida, Jesus? O que eu estou pregando? Quem? Não, ué. Mas quando a pessoa é tola, ela só vai ouvir o que ela quer. Você pode estar falando 2 e na cabecinha dela ela fala assim: 4, ótimo, eu sabia que era 4. Então, por favor, a partir do que estou trazendo como direcionamento da coragem, é sobre o que Deus falou para você. Existem coisas que você não precisa nem perguntar, porque está pautado em princípios. Tem gente que tem uma veia empreendedora e fala: é a palavra que eu precisava. Chega amanhã, pede as contas e vou abrir minha própria empresa. Lindo, maravilhoso. Mas como que você vai abrir? Não sei. Vou ter uns amigos agiota. Está repreendido em nome de Jesus, né, filha? Mas tem gente que é assim. Conhece, pastor, gente assim? Eu conheço. E aí fala: foi o bispo, foi a tua palavra, bispo. Aí vem, depois de um ano: eu estou me assando, querendo me matar. Eu falo assim: mas por quê? Só falou para ter coragem, eu vou pedir as contas. Então, cuidado. Deus não vai mandar você quebrar princípios. Amém? Então lance fora a dúvida. Lança fora a dúvida. Eu estou te mandando. Sou eu que estou te ordenando. Dúvida é simplesmente o inimigo da coragem. A dúvida limita o seu potencial, causa procrastinação, leva você a perder aquilo que Deus tem de melhor para você. Tiago, capítulo 1, verso 9 fala: quem tem dúvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem vive na dúvida é empurrado para lá e para cá. Não pode, convicção. Estou aqui na centralidade da palavra do princípio. Você pode duvidar a partir de hoje das suas dúvidas. Eu falei hoje de manhã isso aqui. Por que você duvida da crença? Não é mais fácil duvidar da dúvida e começar a acreditar na crença? Porque o que eu vejo muitas vezes, de acordo com a circunstância, você começa a duvidar da fé. Você começa a duvidar da palavra. Você começa a duvidar: será que Deus existe mesmo? Jesus, será que Jesus cura mesmo? Será que Jesus liberta mesmo? Será? Por que você não duvida da sua dúvida? É muito melhor para você.
vai desperdiçar menos energia, vai ter menos dor de cabeça. Então dá esse comando para o teu cérebro. Quando vier a dúvida, eu vou duvidar de você, dúvida. E vou tomar a decisão de acreditar ainda mais nas promessas e na palavra. Muito melhor. Eu tenho alguns argumentos por que pessoas duvidam. O primeiro argumento é a comparação. Sabe? Sempre vai ter alguém melhor que você. Sempre vai ter alguém fazendo melhor que você. E o mimizento fala, tá vendo? Nossa, não, você não está vendo que ele está colhendo o que ele plantou. Você não viu a semeadura dele. Você tem que olhar para você. Quando você enxergar a colheita de alguém, celebre. Porque o que você abençoa, você atrai. Para de ficar... Você percebeu a mania do ser humano? O Satanás, ele sabe desse princípio. Então, ao invés de celebrar, de abençoar, você começa a amaldiçoar. Deve estar fazendo coisa errada. Aquela menina foi para São Paulo, ficou 3 anos lá em São Paulo, voltou de carrão novo, foi para o job, certeza. Aquele outro lá, tá traficante. Tá 5 PCC, tá só fazendo coisa, certeza. E a gente quer jogar areia. Desde quando você recebeu de Deus a cadeira de juiz? O que eu leio na palavra é o seguinte: deixa o cisco no olho do teu irmão, porque tem uma trave no seu. Então, quando você começa a ficar olhando para o outro, vive nessa vida de comparação, você entra sempre na dúvida. Eu não estou querendo me colocar como o bastião, que nunca... Meu irmão, oxe, você gosta de igreja, pastor, eu vivo em conferência. Aí vou na conferência dos meus amigos, eu estou aí sentado, vejo o cara pregar, meu irmão, chego a ficar com vergonha de mim. Falei, dó do meu povo. Tomara que não tenha ninguém da minha igreja ouvindo, porque se eu ouvir ele pregar, misericórdia. Toda vez que eu trago o Jackson Antônio aqui para pregar na conferência, eu falei, como é que eu prego domingo agora? O homem, misericórdia. Prega muito. Imagine só, se eu ficasse simplesmente paralisado por conta destas comparações, eu deixaria de ser quem eu sou. E sendo quem eu sou, olha você aqui. Se você for quem você é, quantas pessoas Deus não quer alcançar a partir de você? Com a sua família, com o seu trabalho, com o seu exemplo, do seu compartilhar de Jesus. Todos nós carregamos algo que é único. Para com essa comparação. Sabe outra coisa que faz você duvidar? Erros e fracassos do passado. Quem aqui já fracassou alguma vez? O restante já começa com problema de mentira. Vem para o método Soul, tem um grupo grande da mentira. Que ser humano, meu irmão, acima de 2 anos de idade que nunca não tem fracasso? Todo mundo tem. Todos temos. Aí você fica olhando para os erros e para os fracassos, você fica na dúvida. Para com isso. O que eu faço, bispo? Olha para Jesus. Não foi eu que te ordenei? Lindo isso. Todas as vezes que o diabo vier lançar dúvida, olha para quem te mandou fazer. Foi Jesus? Então vai e faça. Por quê? Porque ele prometeu que vai estar contigo. Quem está comigo até aqui? Muito bom. Segundo direcionamento. Descubra quais as promessas que Deus tem para a tua vida. É bacana Deus falar assim, como prometia a Moisés. E a promessa de Moisés não era só para Moisés, era uma promessa para o povo, para uma nação. E agora você é responsável por milhões de pessoas. Você é responsável, você vai usufruir. Eu estou te dando um lugar, Josué, de grande destaque. Inclusive, Josué, lembra aquela ação onde o Moisés impôs as mãos e transferiu sobre você o Espírito que eu derramei sobre ele? Pois bem, isso foi para te capacitar para agora. Não foi só para ter um título, líder. Não. Foi para levar o povo a uma promessa, a conquistar uma promessa. Eu tenho uma convicção, eu já vivi o suficiente
E como eu comecei cedo, eu amadureci o suficiente para saber de algo muito importante. Nem tudo que Deus me manda profetizar eu vou ver. Nem tudo aquilo que eu estou me esforçando para mudar, verei. Mas minhas filhas verão, meus netos verão, minha descendência verá. Quais as promessas que Deus tem para você? Pessoais, familiares, para a sua igreja, para a sua cidade, para a sua nação. Você só vai se esforçar se você usufruir. Então não entendeu qual o caráter do teu pai. Moisés começou e nem na terra pisou. Viu só de cima do Monte Nebo. Deus ainda o levou. Veja, veja. O povo vai conquistar. Porque o que eu prometo eu cumpro. Só que a tua jornada termina aqui. Sobre esse assunto, cala a tua boca. Não vamos conversar mais. Bacana, né? Moisés, poxa vida, então não valeu nada. Sim, Senhor. Amém. Valeu a pena. Valeu os 40 anos no palácio. Valeu os 40 anos junto com meu sogro, cuidando das ovelhas dele. Valeu os 40 anos com esse povo perdido no deserto. Perdido, né? Valeu a pena. Valeu a pena. Foram os melhores 120 anos que um ser humano poderia. Só de eu ter tido as experiências contigo desde a sarça, uau, a minha vida já é um milagre. Não era nem para eu ter sobrevivido. Vou falar para a vida inteira, por toda a eternidade. Olha o menino ali, ó, escapou num bercinho de junco, vedado com piche, sortado no rio Nilo. Olha, que mãe abençoada. Mas esse aí, rapaz, não é que a princesa viu e adotou? Você já parou para pensar que muitas vezes a gente perde a oportunidade de celebrar por conta só do egoísmo? Quando Deus te mostrar algo sobre alguém, celebre. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Houveram momentos na minha vida, eu vi que estava escuro, agora deixaram de dia o negócio. Falei, gente, tá meio... Obrigado, pessoal da iluminação. Acordaram, né? Vou dar um descanso, vocês estão desde quinta-feira trabalhando. Tá valendo, tá valendo. Já mandou um... Jesus está... Amém. Já até perdi o que ia falar. Bom, se eu esqueci porque não era importante. Vamos avançar. Hã? Tá curiosa, né, filha? Vou falar. Isso aqui é tão legal, porque já houveram momentos onde eu estava numa crise por conta da hérnia de disco, L4, L5, anos atrás. Eu já cheguei a andar de bengala, eu achei que nunca mais ia andar direito. A história é longa. E eu estava assim, foi bem quando o avivamento começou a varrer a igreja. Nossa, foi um momento tão lindo. Eu dormia pouco, não tinha tempo para cuidar da saúde, e a coluna travada. E quantas vezes Deus me usando, falando no meu ouvido assim, ora pela fulana ali, eu estou curando ela da hérnia. Eu falei assim, tá de brincadeira. Todo dia, né? Eu boto a mão nas costas, nada. E agora tu vai curar a veinha ali. Com todo carinho pela veinha. Mas eu ia lá, em nome de Jesus, eu saía pulando, saltitando. Aí eu já tentava pegar uma rabeira, né? Para ver se sobrava alguma coisa. E quantas vezes, irmão? Aí vinha o Luciano Subirá aqui, dava não sei o quê. Fez, como é que fala? Sobre dons e curas, né? Dando... né? Curso, né? Ele estava ensinando a gente sobre e tal, e aí tinha a aula prática, e a igreja que lotada, e gente, eu me lembro de uma vez dele, falou assim, Deus vai curar essa mulher, sentou ali, botou as pernas, uma mais curta que a outra, tá filmado isso aí, eu coloquei no devocional, teve um cara, agora o pastor exagerou, é verdade, tá filmado.
Tinha uma perninha mais curta que a outra. E eu estava sentado aqui e o Luciano, Deus está me falando que vai resolver, que vai crescer. E eu ali sentado, bem onde você está aí. E ele estava mais ou menos aqui em pé. E eu falei, rapaz, acho bom crescer, porque senão ele vai se enrolar. Quem estava nesse dia? Aí, ó. Tá vendo? E aí o Luciano, aí sabe o que ele fez? Ele olhou para mim e falou assim, Marcelo, o Espírito Santo está falando comigo que essa é com você. Eu falei, poxa! Rapaz, tu reverteu o negócio, hein? Irmão, diante de Deus, ué, pra que eu vou mentir? Eu levantei, mas numa incredulidade. E câmera em cima, e os irmãos, naquela época eram umas câmeras grandonas, carregadas assim, o abençoado tirou do tripé e veio para cima e falou, rapaz. E eu assim, de verdade, falei assim, Senhor, eu vou na fé do Luciano, porque aqui dentro eu já estava duvidando, sentado, imagina agora eu tendo que orar. A hora que eu cheguei assim, estendi a mão, falei, em nome de Jesus, a perna. Está filmado. Vocês estavam nesse dia? Quem levantou a mão, lembra disso? Irmão, comecei a pular que nem um saci pererê. Falei, peça uma fé aqui agora. Falei, rapaz. Aí, ó, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Se você não está disposto a viver as promessas que Deus tem para nós, como família, como igreja, como nação, se você não está disposto a ser, ou disposta a ser resposta, se encher de coragem para viver, tu não vai avançar. Você não consegue celebrar a bênção do próximo. Tem pastores que começaram comigo, que estão, ganhando as nações. Eu vibro, eu aplaudo, eu celebro. Pastor Júnior Rostirola, a gente começou junto. Pastor Júnior Rostirola, lá de Itajaí, do Café com Deus Pai, a gente ia junto para São José dos Campos. Pastor Júnior, naquela época a nossa igreja aqui já era uma grande igreja. E ele estava começando, ele que varria a igreja dele, porque ele não tinha funcionário nem voluntário. Pastor Júnior Rostirola, uma vez apareceu no face a face aqui, nem eu estava sabendo. Veio e ficou aqui, e quando eu fiquei sabendo que era ele, já tinha ido embora, e ele nem falou nada. Veio ele e mais dois da equipe para conhecer o nosso face a face. Eu falei, Júnior, você nem me avisou. Eu falei, não queria te incomodar. Quem que é o Júnior hoje? O que Deus entregou para ele? Eu celebro o tanto que Deus fez. A partir do momento que você ficar preso a comparações, a fracassos do passado, se eu não vou viver, então por que eu vou me... Acabou, irmão. Uns são chamados para ser Moisés, outros para serem Josué, outros... Qual que é o teu papel no corpo? Celebre isso, vibre com isso. Você não é chamado para tentar tomar o lugar do outro, para ser melhor que o outro. Você é chamado para viver o que Deus te chamou para viver. Ora! As promessas que Deus fez para aqueles que servem a Ele foi força, tudo dentro do texto, verso 5. Ninguém poderá resistir a você. Deus está prometendo força, Deus está prometendo sucesso. Verso 7. Para que você seja bem sucedido. Sucesso. Deus está prometendo proteção e apoio. Estarei com você por onde quer que você andar. Promessas. Quarto. Dependa completamente do Senhor na sua jornada. Dependa. Gosto de Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E por fim, tome a decisão hoje de avançar pela fé. Avance pela fé. Josué deu uma ordem aos oficiais. Preparem a provisão. Preparem, porque Deus falou. Eu sei que Deus está falando hoje aqui, comigo e com vocês, aqui presentes, conversando com vocês na internet. Deus está falando.
A questão é o que você vai fazer a partir do que está ouvindo da parte de Deus. O que você vai fazer? Eu decido avançar pela fé. Verso 10 diz assim: então Josué deu instruções aos oficiais. Deus fala, Deus dirige, Deus promete, Josué age. Deu ordens aos oficiais. Sabe, essa frase é quase que uma oração, né? Deus, concede-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para poder entender a diferença entre uma coisa e outra. Família, do fundo do meu coração, está na hora de um posicionamento seu. Coragem. Coragem. Tem pessoas que têm um desejo, têm um direcionamento de Deus, mas não tem coragem de avançar. O medo é um espírito maligno. O Espírito Santo é um espírito de poder, coragem, amor, moderação. Medo não combina com o filho de Deus, com filha de Deus. Você não foi chamado nem chamada para viver com medo, viver atemorizado. Muitas vezes eu estou vendo filhos espirituais apavorados com a política. Fazer uma análise real, uma questão de gente inteligente que você é. Estamos vendo, estamos fazendo análise. Por isso nos mobilizamos. Fazemos aquilo que podemos fazer. Mas sabe o que está acontecendo? As pessoas estão se acovardando. Estão desistindo. Olham as notícias e ficam com medo. Medo do futuro. Medo da economia. Eu te pergunto, quem te sustentou até aqui? Eu pisquei meus olhos e de repente eu estou com 48. Mas parece que foi ontem que eu estava pedindo aquela moreninha linda em namoro. Parece que foi ontem. Eu pisquei os olhos, já estou com 48. E eu te pergunto, quem me sustentou até aqui? Quem trouxe você até aqui? Não é o mesmo que vai continuar comigo até o fim? Então eu acabei de mostrar para você que esse teu medo não é racional. E se porventura aprouver ao Senhor permitir que passemos por algo, não vai chegar nem aos pés do que a igreja primitiva passou. Ela nasce debaixo do jugo de Roma e avança. Você vai se acovardar por medo? Não vai se posicionar? Não vai falar da tua fé porque tem medo dos haters? Não vai se posicionar? Não vai manifestar a tua fé em Jesus porque, não sei, por quê? Vai desistir da tua vida? Vai desistir da tua saúde? Vai desistir do teu casamento? Vai desistir dos teus filhos? Por quê? Tem medo de desistir? Tem medo de fracassar de novo? Aquele que começou a boa obra na tua vida e na minha, ele vai completar. Mas um vencedor nunca desiste. E quem desiste nunca vence. E eu não estou alicerçado numa arrogância. Estou alicerçado numa promessa. Muitas vezes, irmão, já cheguei em momentos onde eu achei, humanamente, falei, não tem saída.
Sabe o que eu fiz nessa hora? Não é mais problema meu. Quando tem algo que eu posso fazer, eu tenho que me movimentar. Quando eu chego num lugar que não tem mais o que eu fazer, aí é só dobrar o joelho e falar: papai, é contigo. E eu vou dormir. E sabe o que acontece? Um milagre se manifesta. A provisão vem, porque aquele que chamou é fiel. O mesmo Jesus que disse: neste mundo tereis aflições. O mesmo Jesus que disse isso, no mesmo discurso ele fala: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse que traz aflição, eu venci o mundo. Fica tranquilo, eu venci. Você comigo vence. Não sou eu que estou te mandando? Foi, o Senhor que mandou. Não foi eu que mandei você pregar o evangelho? Foi. Não foi eu que falei para você testemunhar? Foi. Não foi eu que falei para você amar tua esposa, amar teu marido? Foi. Não foi eu que falei para você fazer o melhor, prosperar? Foi. Então, fique em paz. Faz o que é seu e eu faço o que é meu. E nessa parceria vai dar certo. Coloque-se em pé. O que Deus está falando com você? Família, de verdade, o que Ele está falando para você? Você forte, corajosa. Que projeto precisa ser retomado? Do que você estava desistindo, que Deus falou? Quem que falou para desistir? Quem que está fugindo de compromisso porque estava com medo do futuro, quase medo da incerteza financeira, medo de... Muitos jovens me procuram sobre essa questão de casamento. Devo casar? Eu falo assim: você só tem que ter uma certeza. Ele é a pessoa que Deus está te dando como marido. Ela é a esposa que... Você tem essa convicção? Não, essa convicção eu tenho. Tanto ele e ela, nós temos. Eu falei: então, meu irmão, acabou. Não, a gente trabalha, a gente é esforçado, a gente está... Mas, então, não é mais problema seu. Ele falou que é melhor casar do que abrasar. Não falou? Falou. Está escrito? Está escrito. Então, dá o passo de fé que o Jordão, ele represa para você. Para todos os casais de namorados, noivos que eu falei e obedeceram, Deus surpreendeu. Deus surpreendeu. Faz além do que pedimos ou pensamos. Vale a pena servir esse Deus, Bota? Muito. Eu também tenho a mesma visão. 7h44. Às 20 horas tem um próximo culto. Eu não vou perder essa oportunidade de profetizar sobre a tua vida hoje. Tem muitas pessoas que já vieram à frente. Primeira coisa que você tem que se posicionar é no mundo espiritual. É entregar a tua vida a Jesus. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus, não é amanhã. Não é mês que vem, não é domingo que vem, é agora. Se confessar a Jesus como Senhor e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Salvação você não compra, não é com dízimo, não é com oferta, você recebe de graça, pela graça de Deus. Só que você tem que se posicionar. Ai, é que eu fico com medo da minha família que é católica e eles ficarem chateados. Coragem. Essa coragem, ela vem do Espírito de Deus. Você tem que se posicionar. Porque minha família é espírita. Porque o meu melhor amigo é ateu. Ele vai tirar sarro de mim. Ele vai falar que eu estou ficando bitolado. Meu irmão, quem está te convencendo é o Espírito Santo. É você que sabe. O que está rolando dentro do teu coração aí? Dentro do teu coração, está queimando algo aí? A perna está começando a ficar meio bamba? Aquela vontade de querer vir para frente, mas ao mesmo tempo parece que ela está travada? É só você mirar o corredor. Você vai ver que quando você menos perceber, você está aqui na frente. Quem está fazendo isso contigo não são as minhas palavras, é o Espírito de Deus. É Ele quem convence, mais ninguém. É o Espírito Santo. Só não deixa passar essa oportunidade.
reconcilie-se com Jesus e entregue a tua vida a Jesus. Se posicione. Essa é a palavra mais importante que eu tenho para você. Mas eu sinto muito forte no espírito de orar também, de uma forma muito direcionada, sobre irmãos, filhos desta casa, que estão recebendo essa palavra para um novo tempo de avanço. Questões relacionais, emocionais, financeiras e principalmente espirituais. Retomar uma jornada de intimidade, de vida no Espírito. Eu quero orar por você. Aquele que começou vai completar. Coragem. Coragem. Eu vou dar a você um minutinho, 2 minutinhos. A equipe de intercessão, os pastores estão aqui para orar por você, interceder por você. Não acabou, só está começando. Só está começando. Vem para cá. Quero conhecer você. Quero orar por você. Vamos lá, filho. Gigantes caem, mas tu nunca perdes e nunca perderá. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu posso crer em ti, estou firmado num lugar celestial, invicto, contigo que tudo ganhou. E quando eu ergo a minha voz, as muralhas vão ao chão. A autoridade em mim Jesus me deu. E quando a boca eu abri, os milagres vão surgir. A autoridade em mim Jesus me deu. A você que está aqui nesse altar tomando uma decisão ao lado de Jesus, de repente você que está aí no teu lugar e ainda não havia tomado a coragem de sair, de se posicionar, eu quero fazer uma oração contigo. Há um verso da palavra de Deus, Marcos, em Romanos capítulo 10, obrigado, que diz que se com a tua boca você confessar, se com a tua boca você declarar que Jesus Cristo é Senhor, você será salvo. Igreja, vamos juntos. Me ajude a fazer esta oração. E você que aqui está, se as palavras que eu disser forem expressão sincera do teu ser, repita essas palavras no teu coração. Igreja, você pode me ajudar nisso. Vamos lá, diga assim. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu tomo a coragem de tomar a melhor decisão da minha vida. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que andava perdido, distante, mas no Senhor eu posso encontrar vida. Então nesta noite eu declaro que o meu lugar é ao teu lado, Jesus. É ao teu lado, Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. De repente você não veio aqui à frente. Talvez faltou um pouco de coragem, talvez faltou forças, mas enquanto eu orava, enquanto eu declarava, você declarou junto. E foi a primeira vez na tua vida que você declarou uma oração dessa de entrega. Ou quem sabe, você andava distante, e esta oração foi uma declaração de coragem. Eu volto para a casa de Deus. Eu queria muito te conhecer. Aí do teu lugar, faz um sinal bem alto com a tua mão se você fez essa oração pela primeira vez aí do teu lugar. Eu estou te vendo aí no fundo, glória a Jesus. Ergue suas mãos bem alto. Olha aqui, glória a Jesus. Lá no fundo também eu estou te vendo, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu estou vendo vocês. Uau, uau, Jesus é bom. Uau, uau, uau. Você que está aqui à frente,
e tomou essa decisão hoje, e você que ergueu as suas mãos aí ao redor do auditório, eu queria muito um voto de confiança. Nós não vamos te expor, nós não vamos tomar teu tempo, nós não vamos colocar você para falar no microfone, mas se você está aqui à frente e tomou essa decisão a Jesus, ou está no teu lugar, eu gostaria de te convidar a vir até aqui junto com os nossos pastores e receber não apenas um abraço, mas um presente. Nós queremos te dar um devocional, nós queremos nos conectar contigo, nós queremos nos apresentar a você e dizer que como família iremos muito mais longe. Então você que está ao lado dessas pessoas, pergunte: quer vir comigo? Eu estou vendo você vindo para cá, isso. E você que está aqui à frente já, venha com os nossos pastores e vamos juntos para o melhor da nossa história. Estenda a sua mão, eu vou orar por você agora. Mensagem te pegou, falou contigo, falou comigo. Você não vai ficar mais paralisado não, amém? Deus está trazendo sonhos que estavam meio que adormecidos, estavam um pouco desencorajada, O que começou, completa. Aquele que começou na tua vida a boa obra, vai completar. Pai, eu abençoo a vida dos meus filhos espirituais aqui, os que estão na internet acompanhando, ouvindo, em nome de Jesus. Senhor, todo medo vai caindo por terra, como se fosse um castelo de cartas, vai se desfazendo. Eu sei que muitas vezes, Senhor, este medo mais se assemelha a muralhas. Então, em nome de Jesus, como as muralhas de Canaã que caíram de acordo com o teu poder, todo esse levante, esse cerco de medo começa a cair como as muralhas de Jericó, como as muralhas na terra de Canaã. Começa a cair, e vem uma força, uma coragem emprestada, uma coragem que não é humana, uma coragem que vem do Espírito Santo, faz dissipar todo medo, porque no teu amor não existe medo. O verdadeiro amor lança fora o medo, e é essa convicção que a partir de agora teremos tua presença conosco, tua presença ao nosso lado, o Senhor estendendo a sua mão sobre nós. Eu declaro cura sobre a enfermidade que você está passando. Eu declaro libertação sobre aquilo que te aprisiona. Eu declaro a conversão dos seus entes queridos. Eu declaro a provisão divina. Eu declaro a prosperidade de Deus. Eu declaro o melhor sobre a tua casa, a esperança, a alegria, a felicidade. Em nome de Jesus, venham seus melhores dias, meses e anos, e os sonhos que Deus plantou no teu coração, as semeaduras que você fez com relação a estes sonhos, eu estou chamando a existência, a colheita deles, em nome de Jesus. Que aquilo que o Senhor falou e liberou sobre vocês se concretize no detalhe da vírgula, em nome de Jesus. Ligamos na terra, está ligado no céu. Venha sobre a tua vida o amor, a graça e a comunhão da Trindade Santíssima, em nome de Jesus. Aleluia, amém. E quando eu